Você sabia que ao longo da história, grandes civilizações surgiram e desapareceram, deixando para trás apenas vestígios de sua grandiosidade? Hoje nós vamos explorar algumas dessas civilizações perdidas e os mistérios que cercam os seus destinos. Olá, seja bem-vindo ao canal. Prepare-se para uma viagem ao passado e descubra o que levou ao fim de alguma das maiores culturas da humanidade. A civilização Maia. A civilização Maia floresceu por mais de 1000 anos, entre os séculos 3 e 9 d.C., na região que hoje compreende o México, Guatemala e Belize. Os maias, eles foram mestres em astronomia, criando um calendário extremamente preciso e também em matemática, com um sistema numérico único que utilizava o zero. Além disso, eles construíram magníficas pirâmides e templos, como a pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá. Dentre as práticas dos povos maias destacam-se o culto aos deuses, sendo sua religião politeísta, com deuses associados a diferentes aspectos da vida, como o sol, a lua, a chuva e a agricultura. Os maias realizavam rituais para agradar aos deuses e garantir boas colheitas e equilíbrio no cosmos. Entre seus costumes também se destacam os sacrifícios humanos e de animais. Embora as oferendas humanas aos deuses não eram tão frequentes como em outras culturas mesoamericanas, os maias também realizavam cerimônias religiosas em templos construídos em pirâmides, muitas vezes acompanhadas de danças, música e oferendas. No entanto, por volta do século IX, as grandes cidades maias começaram a ser abandonadas. Muitos estudiosos acreditam que uma combinação de mudanças climáticas, como longas secas, e a pressão de conflitos internos e externos pode ter levado ao colapso dessa civilização. Mas o que exatamente aconteceu ainda é um grande mistério. A civilização mesopotâmica. A Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização, foi o lar de culturas como sumérios, acadianos, babilônios, assírios e entre outras. Esses povos, eles criaram as primeiras cidades, escreveram as primeiras leis e construíram monumentos impressionantes, como os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os mesopotâmios eram politeístas e acreditavam em vários deuses e deusas, cada um governando aspectos específicos da natureza e da vida cotidiana. Os mesopotâmios construíam grandes zigurates, torres em forma de pirâmide, para honrar seus deuses. Essas estruturas eram usadas especialmente para rituais religiosos. Sacrifícios de animais, como ovelhas e bois, eram comuns durante as cerimônias religiosas. Também eram feitas oferendas de alimentos, vinho e outros itens preciosos para apaziguar os deuses e garantir as boas colheitas e prosperidade. Mas apesar de toda sua inovação, a Mesopotâmia caiu diante das invasões, disputas internas e da constante luta pelo controle de seus recursos. A Babilônia, por exemplo, foi saqueada por Ciro o Grande e depois se desintegrou ao longo dos séculos, dando lugar a novos impérios. As civilizações mesopotâmicas desapareceram, mas o seu legado influenciou fortemente o desenvolvimento das culturas subsequentes. A civilização do Vale do Indo. A civilização do Vale do Indo, que floresceu entre 3300 e 1300 a.C., nas atuais regiões do Paquistão e noroeste da Índia, foi uma das mais avançadas do mundo antigo. As suas cidades, como Mohenjo-Daro e Harappa, possuíam um planejamento urbano notável, com ruas alinhadas, sistemas de esgoto e armazéns para armazenamento de alimentos. Também conhecida como civilização arabiana, o povo do Vale do Indo não teve sua religião totalmente desvendada, mas acredita-se que eram politeístas com uma forte reverência à natureza. A civilização tinha uma rede comercial bem desenvolvida, trocando produtos com outras regiões como a Mesopotâmia, incluindo especiarias, metais e pedras preciosas. Apesar da sua sofisticação, essa civilização desapareceu misteriosamente por volta de 1300 a.C. Alguns sugerem que a mudança do curso dos rios, que eram a principal fonte de água, pode ter causado uma grande crise agrícola. Outros acreditam que a civilização foi invadida ou que o declínio foi causado por uma série de fatores ambientais e sociais.
O Império Romano. O Império Romano, um dos maiores e mais influentes impérios da história, dominou vastas regiões da Europa, o norte da África e a Ásia Menor. Os romanos, eles foram inovadores em várias áreas, como engenharia, direito e arquitetura. O Coliseu e as estradas romanas são apenas alguns exemplos de sua grandiosidade. Os romanos eram politeístas e acreditavam em uma vasta gama de deuses e deusas, muitos dos quais tinham origens em outras culturas, como os deuses gregos. Os principais deuses eram Júpiter, rei dos deuses, Juno, deusa do casamento, Netuno, deus dos mares, e Marte, deus das guerras. Os imperadores romanos eram frequentemente adorados como deuses ou figuras divinas, especialmente após a sua morte. O culto imperial tinha um grande papel na política e na coesão do império. Mas por volta do século V d.C., o Império Romano do Ocidente entrou em declínio. Invasões bárbaras, como os visigodos e vândalos, pressionaram as fronteiras do Império e problemas internos, como a corrupção, também minaram a sua estabilidade. A queda de Roma é frequentemente vista como um símbolo do fim da Antiguidade e do início da Idade Média. Cada uma dessas civilizações teve o seu auge e os seus desafios, e embora tenham desaparecido, o impacto delas continua a ecoar até hoje. A história das civilizações perdidas nos ensina que, por mais grandiosas que sejam, nenhuma cultura está isenta de mudanças. A chave para a sobrevivência é a prosperidade. Talvez resida em aprender com o passado e adaptarmos o nosso presente. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o passado misterioso da humanidade, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!